Olá, criaturinhas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, espero que todos estejam bem e com vida. Mas então, vamos para mais um vídeo de Oh My God, Gossip Girl, porque eu acho que já faz tempo que eu não posto vídeos, né, do Oh My God. Então, eu irei, né, fazer um videozinho aqui pra não ficar sem vídeo nessa playlist, né? Porque só fez 2 até agora. Mas tá bom. E hoje eu irei falar de um assunto que tá muito em alta, que é sobre o Katsai. E eu irei comentar um pouco sobre o que anda acontecendo com o Katsai. Por conta desses fãs, entre aspas, porque eu não considero ele muito fãs, né? Por conta que esses fãs estão cada vez mais tóxicos. E eu acho que fãs tóxicos não deveriam ser considerados fãs, né? Mas por que eu vou fazer esse vídeo? Então, eu decidi fazer esse vídeo por conta de uma coisa que aconteceu com a Lara Raj, que é uma das membros do Katsai, pra quem não sabe, onde ela está atualmente namorando. E ela postou algumas fotos com seu namorado, então, tipo, todo mundo está ciente de que ela tem um namorado. E daí, acontece que muitas pessoas dos Estados Unidos começaram a ter alguns problemas com o quesito do namorado dela aparentar ter 25 anos. Ainda não foi, né, avisada qual que é a idade dele bem certa. Assim, tipo, alguns lugares falam que ele tem 23, outros 24, outros 25, mas o que mais é falada é que é 25 anos. E atualmente a Lara, ela tem 20 anos. E, assim, pra mim, a Lara ter 20 anos e ele 25 é uma idade normal, porque tem pessoas que têm bem mais idade. Eu não tô problematizando nem nada, só que as pessoas estão. E pra mim, assim, na minha cabeça, eu não entendo o porquê. Daí a Lara, ela acabou fazendo uma live onde ela começou a reclamar desses fãs tóxicos por conta que eles estavam, tipo, exagerando demais. Eles começaram a atacar a própria família da Idol e a família do namorado dela, com coisas assim que não é nada educado de se dizer. Além de que nos shows onde ela estava, tinha muitos comentários onde Sek, 3 pontinhos, as idols, e principalmente ela. E outras pessoas também falando mal do corpo da idol. E assim, eu fiquei tipo... Se você tá incomodado com o corpo da outra pessoa, é porque você é uma pessoa muito amargurada. Porque, assim, o corpo da Lara Raj é lindo, maravilhoso. E ela ainda falou, olha, eu tenho muito orgulho do meu corpo e eu gosto muito dele. Eu amei como a Lara é incrível. A Lara, ela, ó, fecha os haters. Por isso que ela é minha bias wrecker. Mas, depois de tudo isso, por conta dessas coisas, eu decidi, né, falar sobre esses fãs tóxicos do Katsai. Ultimamente o Katsai anda cada dia entrando em mais polêmicas, mas assim, por conta dessas polêmicas, o grupo às vezes perde fã, ganha mais haters também, né? E principalmente por conta de algumas coisas que entre a Daniela, a Lara e a Manon, que são as membros assim que eu acho que mais sofrem os haters, dos haters, né? Tipo, alguns fãs estão problematizando o fato da Yoontae estar usando roupas mais curtas, só que ao invés de eles colocarem a culpa na empresa e por ter dado um conceito que é muito maduro pro grupo, por conta que a maioria das membros é maiores de idade, mas mesmo a Yoontae agora ela já tem 18 anos e a empresa começou a colocar roupas muito curtas na Idol. E daí as pessoas começaram a problematizar isso e começaram a atacar hate na membro, falando que ela não deveria usar aquelas roupas curtas. Ela acabou de fazer 18 anos, isso não quer dizer que ela tem total direito de usar roupas daquele tamanho. Além de que na Coreia a idade pra ser maior de idade é 20, se eu não me engano. Então a Yoontae, ela não é maior de idade lá na Coreia. Eu acho que é isso, né? Me corrijam se eu estiver errada, né? Mas eu vi lá, escuto essas coisas e dizem que é 20 anos a maioridade na Coreia. Só que, assim, agora eu vou dar minha opinião sobre isso da Yoontae, onde eu acho que vocês já repararam qual que é a minha opinião. Que não adianta vocês culparem uma idol por
conta que a empresa veste ela. Não é a Idol que escolhe as roupas dela, e sim a empresa. Até porque quando a gente vê lives onde a Yoonchae, ela tá mais em casa e tal, dá pra ver que as roupas dela são mais aceitáveis. Na verdade, de todas as membros são um pouco mais compridas. É claro que tem alguns membros que gostam de usar roupas mais curtas, mas mesmo assim, dá pra ver que a maior parte das roupas curtas que elas usam é por conta da empresa mesmo. E vocês estão problematizando demais uma coisa que nem é culpa da Yoonchae. Então, gente, vamos crescer um pouco, além de que ela já tem 18 anos, então, né? E agora, vou falar de uma outra coisa muito sus, por conta que é da Daniela, que às vezes até eu fico tipo, Daniela, porque que ultimamente a Daniela, ela fez uma live, né? Não foi ultimamente, já faz tempo, foi lá em 2025, onde a Dani fez uma live, né? Onde ela falava qual que era a nacionalidade dela, tipo, a descendência, quer dizer, falando mais certo. E ela acabou falando, né, a sua descendência lá, e em uma dessas coisas, ela falou muitas descendências, tipo, eu sou descendente disso, eu sou descendente daquilo, eu sou descendente daquela outra coisa. E daí os fãs começaram a achar aquilo problemático, por conta que, não é só porque você sabe falar essa tal língua que você é desse país. Ou, não é só porque você gosta de algum estilo desse país que você é desse país. E começaram a falar essas coisas, sabe? Assim, eu sei que pode ser bem problemático você querer falar eu sou coreana porque eu gosto muito da cultura coreana, então eu quero me considerar coreana, então eu vou falar que eu sou coreana pra todo mundo. Eu acho isso problemático, muito problemático mesmo. Mas, às vezes, a Daniela realmente tem descendência desses países. Tipo, aqui no Brasil, é muito famoso, né, por ter uma diversidade muito grande. Então, ao ela falar que ela tem descendência, não quer dizer que ela realmente seja desse país. Então eu acho que ela quis dizer mais assim, esses são meus descendentes, eu tenho uma descendência um pouquinho ligada, tipo, o marido da minha avó era russo e tal, podemos dizer assim. Então eu acho que assim, vocês estão pegando muito no pé da Daniela por isso. Eu sei que ela deveria talvez se explicar melhor ou ter falado de um outro jeito que não parecesse tão problemático. Mas a gente também tem que entender que às vezes não foi tudo nesse sentido. Eu não tô 100% defendendo a Daniela, mas eu também não tô contra a Daniela. É claro que ela deveria ter achado uma outra forma de falar, ou ter só falado, que o meu primo é russo, ou aquela lá é portuguesa e tal. Eu acho que ela poderia ter pegado outra área, né, pra falar. E também, uma outra coisa que eu acho bem desnecessária de não ser só haters, mas também internautas que dizem que não são haters, mas bem na cara, que atacam a Daniela simplesmente por dançar de uma forma mais animada, quebrando a sincronização do grupo. Tem muitas danças, e em todos os dance practices que eu vi do Katsai, eu notava que todos os membros tinham uma sincronia boa sim. Claro que tem alguns momentos em que a sincronia delas não são tão perfeitas, tipo, em alguns shows ou algo do tipo. Mas em shows sempre acontece um erro ou outro, e também tá no calor do momento lá, é fácil de errar. Mas assim, em vídeos onde eu vejo em MVs, dance practice ou performance dance, elas estão muito bem sincronizadas e a Daniela, ela dança muito bem. É o jeito dela dançar. Você atacar uma pessoa pela maneira como ela dança, sendo que é o jeito dela, e ainda falar que ela tá forçando, sendo que é claramente a forma que ela dança. Ela gosta de dançar com mais energia, deixa ela dançar com mais energia. Daí a Jennie tá lá, dançando de um jeito, vocês reclamam. É porque ela não tá dançando bem animadamente, ela tá dançando igual preguiçosa. Daí a Daniela vai dançar de uma forma que vocês queriam. Daí, mas ela é exagerada, ela quebra a sincronização do grupo. Se decidam, não é 8, não é 80, é o quê? Que pelo amor de Deus, gente, vamos ter um certo limite, né? Vocês estão procurando o assunto pra atacar o Katsai por literalmente pouca coisa, né? Qualquer coisinha que acontece já querem tacar hate. E tá bom, né? E além do mais, também a Manon, né? Que eu falei que a Manon também tem muitos haters voltados em cima dela, né? Mas o que a Manon tá se envolvendo em polêmica e tal? Eu acho que as polêmicas da Manon não são muito grandes, assim, por conta que não é... Eu vejo mais a Lara e da Daniela mesmo, as polêmicas.
Mas uma polêmica bem grande da Manon é por conta, né, dela ter sido supostamente racista na época em que ela estudava na escola. Mas o que quer dizer com isso? É que racismo não é só referente a pessoas de pele negra, mas pode ser a qualquer tipo de raça do mundo. Se você falar que uma pessoa negra pode muito bem ser racista com uma pessoa branca, ou uma pessoa asiática pode muito bem ser racista com uma americana, ou vice-versa. Então, o racismo não é referente somente a uma raça, tá bom? Só pra avisar, porque algumas pessoas às vezes acham que racismo é só referente a pessoas da comunidade negra sofrendo algum tipo de preconceito. O preconceito e o racismo são com todas as raças do mundo. Mas voltando ao assunto, não tem nada comprovado, ninguém falou nada de que aquilo é verdade e a Manon também não falou nada sobre isso. Mas uma pessoa lá falou que supostamente, né, ela conhecia a Manon na época da escola e falava que ela era racista, praticava bullying e fazia preconceito com os colegas de turma dela e que ela não era uma pessoa muito legal. Assim, muitas pessoas já inventaram coisas de bullying e preconceito, principalmente na época da escola. Exemplos são o Yujin e o caso da Sujin, do ex-idol, né, não é mais idol, e o Yujin, ex-Stray Kids, que até fez um vídeo sobre o caso do Yujin, que tem muitas pessoas ainda que não sabem e que querem acreditar que ele tem culpa em alguma coisa. Mas tá bom. E eu não confio muito nessas coisas de que a pessoa foi preconceituosa. Pode até ser verdade, mas enquanto a polícia não falar que foi verdade, eu vou ficar imparcial. Eu não vou 100% acreditar na Manon, que a Manon não tem culpa, mas também não vou 100% acreditar que ela fez bullying, porque essas coisas acontecem direto e eu já nem ligo mais se aconteceu mesmo ou não, porque um monte de fake news nesse mundo, né? Mas tá bom. E também outra coisa que aconteceu com a Manon, também em um momento em que elas estavam lá em Nova York, se não me engano, onde elas estavam fazendo meio que um fan-meet, vamos dizer, né, com os fãs, onde elas estavam distribuindo os ingressos delas, né, e em um momento uma pessoa se aproximou, que claramente ela não era fã, ela só ia pegar o ingresso pra revender não é ingresso, é revender esse autógrafo, né, tava falando errado, desculpa, mas revender esse autógrafo de uma maneira mais cara, sendo que as pessoas lá estavam pegando literalmente gratuito. E a Manon se irritou com essa pessoa e ela ficou irritada, né? Tipo, ela começou a falar coisas e tal. Só que ela falou aquilo dentro do lugar onde elas estavam, né? Tipo, era meio que parecia ser uma minivan, sabe? Não sei explicar. Daí algumas pessoas começaram a falar que supostamente tinha algumas brigas entre as membros do Ketsai. As membros não estavam bem. Assim, eu acho que vocês deveriam ter mais calma antes de falar coisas que a gente não sabe. E a Manon ainda se explicou falando que não era nada a ver e tal. E eu acho que as pessoas, elas estão muito em cima do Katsai. É igual a Jennie, ultimamente tá muito hate sobre a Jennie. E eu vou ser sincera, eu acho que as pessoas precisam achar alguma louça pra lavar, alguma coisinha pra fazer, sabe? Pra pararem de se preocupar com a vida dos outros que não tem nada a ver, parem de atacar a Lara, né? Parem de atacar a Daniela, parem de atacar a Manon, parem de atacar o Katsai como um todo. Porque até agora, todas as polêmicas que eu vi que aconteceram foram mais por coisas de fãs que querem achar coisa pra brigar, entendeu? Mas é só isso. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham dessas polêmicas, se tem alguma coisa que vocês acham que é culpa das membros, ou que vocês não concordam comigo em alguma coisa, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, porque isso também ajuda eu a entender um pouco melhor. Eu gosto muito de ler opiniões das outras pessoas, porque às vezes as pessoas, elas fazem eu ver um lado que eu não tinha visto antes. Então eu gosto muito, e então por isso que eu faço até o Oh My God Gossip Girl, porque eu quero falar minha opinião, mas eu também quero saber as opiniões dos outros. Mas é claro, por favor, com respeito, né, as opiniões, e um beijinho e fui!